A esquerda brasileira adora ficar lacrando nessa reforma tributária, dizendo que o sistema tributário é altamente regressivo, ou seja, pobres pagam muito mais tributos proporcionalmente do que ricos, porque não se tributa as grandes fortunas no Brasil, porque não se tributa distribuição de lucros e dividendos, porque não se tributa IPVA de jatinhos, helicópteros e lanchas. Até tem uma certa regressividade nisso, ninguém discute. Mas é exatamente esse o ponto que resolve o problema da regressividade do sistema tributário brasileiro? Quer dizer, se a gente tributar as grandes fortunas, dividendos e IPVA, nós vamos resolver o problema? Com certeza não. Isso é fogos de artifício, isso é jogar para a plateia. A verdadeira regressividade está em outros elementos do sistema tributário brasileiro e é neles que nós temos que trabalhar nessa reforma para poder corrigir algo que acontece diariamente de injustiça, de desequilíbrio. E aí nós temos que olhar para duas coisas: a tributação sobre a renda e a tributação sobre o consumo. O Brasil, como vários outros países pobres, tributa muito mais em cima do consumo do que a renda. E aí vem-se a ideia de que a gente tem que sair com a tributação do consumo e jogar para a renda, tributando mais a renda. Mas aí tem um erro conceitual. Não é aumentar as alíquotas de quem tem renda, é sim subir a barra da renda do Brasil. Por quê? Porque quando a gente olha aqui os números do IBGA, da PNAD contínua, temos aqui, até 95% da população brasileira ganha, em média, até R$ 3.388. Como que você fala que vai aumentar a tributação sobre 95% da população brasileira? Não dá. Aí se você vai falar, não, vamos tributar mais os outros 5%. Gente, nós estamos falando de gente que são só 5% da população e que vão ter que receber toda a carga do consumo? Não cabe. E só para poder botar mais um número aqui, olha, apenas 1% da população brasileira ganha, em média, R$28 mil. Já é um belo de um salário, mas veja que não dá para simplesmente tirar a tributação sobre o consumo e jogar em cima de 1% da população brasileira. O que nós temos sim que fazer é subir a barra dos salários do Brasil. Ou seja, daqui a alguns anos a gente vai falar que 95% da população brasileira ganha, em média, 5, 6, 7 salários mínimos. Isso seria o melhor dos mundos, porque a barra subiu, e aí, subindo essa barra, automaticamente temos uma tributação maior na renda do que no consumo. Agora, o segundo ponto está justamente no consumo. Aí sim nós temos uma regressividade muito evidente, muito clara. Por quê? Porque hoje a carga tributária maior está na produção de bens, ou seja, tem maior carga tributária, tem mais impostos em bicicleta, em roupa, em chinela havaiana, em panela, sei lá, o que mais aqui? Botijão de gás, em aparelho celular. Tem muito mais carga tributária na fabricação de coisas produzidas numa indústria de bens, produtos, do que na prestação de serviço. E aí nós entendemos como prestação de serviço o quê? Prestação de serviço é um hotel, é um restaurante, é uma academia, é uma clínica de estética. Hoje, esses elementos de serviço têm carga inferior do que os de bens. Aí a gente tem que entender como é que é o perfil de consumo da população brasileira. Então vamos agora voltar na questão da renda. Quando a gente fala que 95% da população brasileira ganha, em média, até R$ 3.400, o que consome uma pessoa que ganha, em média, R$ 3.400? Vai consumir hotel, restaurante, academia, salão de estética? Com certeza não. Ele vai com certeza consumir muito mais bens, comida, utensílios, chinelo, roupa, ou seja, coisas mais essenciais para a vida dele. De serviço, eventualmente, ele vai consumir, sei lá, transporte público, ônibus, que hoje já tem uma isenção fiscal muito grande. Portanto, não é exatamente um problema de regressividade. Então, o que a gente percebe é que a regressividade maior está justamente no excesso de tributação em cima de produção de bens e numa tributação menor
sobre serviços. E como os pobres, a população mais pobre brasileira, consome mais bens do que serviço, proporcionalmente o pobre tem uma carga tributária maior. E essa reforma tributária tem por obrigação fazer um reequilíbrio disso. Ou seja, a tributação sobre serviços tem que aumentar, a tributação sobre bens tem que diminuir, conseguir a neutralidade e de preferência para as populações mais pobres até pagar menos tributo, que é o que é mais correto. E aí nós temos um efeito positivo, que a barra da economia sobe, pessoas têm mais emprego e até nesse sentido nós vamos conseguir transferir boa parte da tributação do consumo para a renda. Ou seja, tem um efeito secundário que também melhora o problema da regressividade. Dessa forma, naturalmente, nós vamos combater esse problema de regressividade. O pobre não vai pagar mais tributos do que o rico, né? Essa forma que nós temos que acertar esse equilíbrio. Mas eu queria dizer mais uma coisa, que essa reforma tributária vai entregar, que eu diria que é o mais importante de todos os combates à regressividade, que é o emprego. Porque não existe nada mais regressivo do que o desemprego. Alguém que não tem salário, que não tem rendimento para comprar nada. Aí sim, ele de fato tem a maior carga tributária, porque simplesmente ele não consegue nem conseguir ganhar o salário dele e consome coisas muito, muito básicas. Então essa reforma tributária, ela tem efeitos colaterais muito positivos. 1. Transferência de tributação de consumo para renda. 2. Sobe a barra do emprego. 3. Gera emprego, podendo eliminar a regressividade. E 4. Tributa-se menos. Tributação sobre bens, pouco mais sobre serviço, tendo equilíbrio. A reforma, no final das contas, tem que ter uma carga tributária neutra global para o Brasil. Mas isso não significa neutralidade nem para o setor e nem para a classe social. Provavelmente as classes mais altas, mais ricas do Brasil devem pagar um pouco mais de tributo e as classes mais baixas do Brasil vão pagar menos tributos. E isso eu acho que é muito razoável.